Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia hoje no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito no dia de hoje. Estamos todos tão carecidos, Senhor, de ser visitados com esse alimento vivo que é a Tua Palavra. Que nós possamos nos alimentar continuamente das Tuas promessas e esperar por elas, Senhor, porque elas se cumprirão, porque quem fez a promessa é fiel. Fala ao nosso coração no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que nós possamos, especialmente nesses dias, todos os dias da nossa vida, mas especialmente nesses dias de tantas incertezas, de tantas agonias, de tantas enfermidades, de tantas mortes prematuras para nós, partidas súbitas. São tantas coisas que têm nos sucedido, Senhor, são tantas lágrimas, tanto choro, tantas dores vividas, que mais do que nunca nós necessitamos nos alimentar das Tuas promessas, Senhor. Que essas promessas, elas encham o nosso coração dessa expectativa boa, da certeza dos Teus agires. O livro de Apocalipse é chamado de livro da revelação das coisas vindouras. Apesar de ter acontecimentos ali que já se cumpriram, outros estão se cumprindo bem debaixo dos nossos olhos e outros ainda são para dias vindouros. O livro é repleto de ricas e gloriosas promessas de Deus. Os versículos citados trazem preciosas promessas para dias vindouros e nós não podemos perdê-las de vista em nenhum momento. Primeiro, o Senhor diz que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não é um momento de choro, não é um momento de tristeza que será mitigado. Toda lágrima será enxugada dos olhos e nós não precisaremos chorar mais. Segundo lugar, não haverá morte, dor, tristeza, nem pranto, porque a velha ordem já terá passado. E o texto diz: não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eis a razão, porque toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Em terceiro lugar, o Senhor fará novas todas as coisas. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Glória a Deus. Em quarto lugar, ele dá a garantia do cumprimento dessas palavras e acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Quem fez a promessa é fiel. As promessas que já se cumpriram, as promessas que estão se cumprindo e as promessas futuras também se cumprirão em nome de Jesus. E aqui vale uma parada para que a gente traga algumas reflexões a respeito desse texto maravilhoso que nós estamos lendo, exatamente no momento em que estamos tão necessitados de consolação e de encorajamento. Hoje eu ouvi um relato de uma moça, de uma jovem mãe, que tem lutado tremendamente com uma depressão profunda, e nós vamos estar orando por ela. Mas aí aquilo que nós ouvimos ontem ou anteontem, não me lembro bem, nem todas as depressões, nem todas as enfermidades do lado de cada eternidade serão curadas.
Mas haverá tempo em que não haverá mais dores, prantos, choros, enfermidades, porque as coisas velhas já terão passado em nome de Jesus. A primeira coisa que o texto nos leva a pensar, a refletir, é que é um chamado para que vivamos e nos alimentemos das promessas do Senhor, feitas aos seus escolhidos ou seus santos. Nada é melhor e mais alentador do que confiar em quem fez a promessa, porque quem fez a promessa é fiel para cumpri-la no tempo que lhe apraz. Estamos todos vivendo momentos extremamente difíceis. Se eu fosse olhar para as circunstâncias, não estaria aqui. Mas eu sei quem é aquele em quem eu tenho depositado a minha inteira confiança. O meu Senhor e Salvador. A Bíblia chama o povo de Deus de santo. E eu queria só fazer uma ressalva. Essa nomenclatura não obedece ao padrão compreendido pelo mundo. Um santo de Deus não é alguém impecável, enclausurado, mas alguém que foi separado por Ele para louvor da sua glória. Alguém que, embora esteja no mundo, não faz parte dele. A própria palavra santo tem esse significado intrínseco, separado, aquele que foi separado para Deus. O santo de Deus é peregrino e forasteiro em terra alheia. Ele é um cidadão do céu, vivendo uma experiência terrena. Nessa perspectiva, todo cristão genuíno é um santo de Deus. Você que é um cristão, não importa a sua confissão, você é um santo de Deus. Você é separado para Deus. E Deus tem grandes coisas para você. E as promessas todas escritas nesse livro da vida, essas promessas são para você e para mim. Segundo lugar, os santos do passado enxergaram pela fé a promessa da vinda do Cristo e foram abençoados. Cada episódio do passado apontava para o acontecimento glorioso do primeiro advento. E tudo o que lhes acontecia, literalmente, eram recursos didáticos de Deus para encorajar a espera das promessas, ou da promessa. E é interessante que quando nós olhamos para tudo que tem acontecido, nós nos lembramos de um texto dos Evangelhos, quando Jesus disse: quando acontecerem essas coisas, nós não deveríamos entristecer, antes deveríamos levantar as nossas cabeças, porque a nossa redenção se aproxima. O nosso Senhor está às portas. Não é de se admirar tudo o que tem acontecido no mundo de hoje. Hoje eu estava vendo o jornal do meio-dia e dava conta do ciclone que aconteceu ou que está acontecendo na Índia. Misericórdia, minha gente. Terrível demais. Além da pandemia, o ciclone que tem devastado regiões inteiras. A mortandade é muito grande. E a gente só tem uma coisa a dizer: misericórdia, Senhor. Abraão esperou em Deus contra a esperança. Eu gosto demais dessa afirmação. Contra a esperança humana. E aos 100 anos foi pai de Isaac, filho da promessa. E através daquele filho veio a ser pai de numerosa nação. Os santos da nova aliança aguardam ansiosos o próximo acontecimento profético, que é o segundo advento. Jesus está vindo para buscar os seus santos, para buscar a sua igreja. A promessa se cumpriu no passado e se cumprirá no futuro iminente. A vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, não mais como um servo sofredor, mas como justo juiz que julgará com cetro de ferro, essa vinda se avizinha. Já podemos ouvir os sinais por toda parte. Ele virá buscar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E logo, logo ouviremos a trombeta de Deus e os anjos descerão para a ceifa e recolherão todos aqueles que são
do Senhor e que tem a marca do Cordeiro. Embora todos os livros bíblicos, numa medida ou noutra, mencione o assunto, é em Apocalipse que essa revelação fica mais explícita. E aqueles que têm ouvidos ouvirão que o Espírito revela à igreja. Você que está triste, desesperançado, angustiado de espírito, olhando para todos os lados e não vê saída, existe uma saída e ela vem do alto. O Senhor está vindo nos buscar. Glória a Deus. E aí a gente para e suspira. Ah, se não fosse a espera confiante pelas grandes e muito preciosas promessas, certamente não suportaríamos a insalubridade desse mundo tenebroso, cada vez mais tenebroso. Elas nos animam a seguir na caminhada e alcançar a pátria celestial. Sabemos em quem cremos. Como é bom saber que Ele está conosco, que a vara dele e o cajado nos consolam, que Ele é aquele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel, apesar de nós e apesar de todos os pesares. Em quarto lugar, os versículos mencionados no início nos asseguram que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Repito, não haverá mais morte, tristeza, dor, pandemia ou pranto, pois a antiga ordem terá passado e tudo se fará novo. Ontem eu tive uma notícia muito triste de um dos médicos que atenderam o pastor Malta, alguém que ele conhece desde menino. Esse médico perdeu a esposa ontem ou anteontem de Covid, mesmo estando vacinada. Olha que coisa tremenda. E aquele homem, o coração daquele homem estava dilacerado. Então é hora de olharmos para as promessas do Senhor. O Senhor ainda se preocupou em nos garantir que suas palavras são verdadeiras e fiéis. Podemos confiar. São dignas de confiança. Assim, todo sofrimento terreno terá valido a pena diante da magnitude da glória por vir. Por mais que as inteligências artificiais, por mais que os homens, no seu conhecimento, no saber que tem se multiplicado, eles tentem projetar, muitas vezes nós vemos em filmes, novelas, falando a respeito dos últimos dias e da vinda do Cristo. Tudo aquilo é tão pálido diante daquilo que acontecerá. É uma sombra muito pálida daquilo que acontecerá no futuro. E nós só podemos dizer uma coisa: glória a Deus. Ouçamos as palavras também do apóstolo Paulo que ratificam tudo que aprendemos aqui. Primeiro, o apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Vai passar. Está sofrendo, está angustiado de espírito? Vai passar. Deus é fiel. Segundo lugar, ele ainda nos estimula a fixar os nossos olhos não no que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Por isso, vale sim a pena viver das promessas de Deus dadas aos seus santos que vivem na terra. E essas promessas foram dadas exatamente para isso. Nós não fomos largados à nossa própria sorte. O Senhor providenciou alento para que nós possamos suportar as dificuldades da jornada. E em último lugar, sigamos nessa bendita esperança, sempre firmes nas promessas do nosso bom e suficiente Salvador. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, queremos clamar a Ti, confiados no poder que há no sangue de Jesus, olhando em perspectiva para as Tuas grandes e preciosas promessas, apresentamos diante de Ti, Senhor, as nossas impossibilidades. Clamamos pela vida de Carol, clamamos pela vida do pastor Malta, clamamos pela vida daqueles que estão descritos
ali na nossa relação de parceiros de oração, pela vida de Rafael, pela vida de todos os amados que estão enfermos, que o Senhor esteja estendendo a sua mão abençoadora e saradora sobre eles. Pai bendito, não permita que Brenda tenha apanhado a Covid, Senhor, no contato com aquela moça. Tem misericórdia dela e da família. Deus bendito, visita essas impossibilidades com a tua possibilidade, que tudo seja feito segundo a tua santa e excelsa vontade. Vem sarando, libertando, renovando, animando a quantos estão perdendo o vigor, Pai. Nós te pedimos uma bênção especial para a tua serva Íria, Senhor. Visita a tua serva, Senhor. Cura a tua serva, porque manda com uma palavra, Senhor, e a tua serva será plenamente curada em nome de Jesus. E que tudo, absolutamente tudo, seja para louvor e honra da tua glória, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe ricamente.